Bom, o que é o poder moderador? A Constituição brasileira foi feita logo após a independência que deu-se em 22, em 2 anos o Brasil tinha uma Constituinte. Foi a Constituinte que elaborou uma Constituição, que essa Constituição é a Constituição de 1824. Ela é outorgada à nação em 1824. É um erro dizer que a Constituição foi imposta. É isso que eu ia te perguntar, É um erro, Por quê? porque, na verdade, a Assembleia Constituinte começou a demorar muito, primeiro, numa época em que se defendia o absolutismo. Ele era a Assembleia foi eleita. Entretanto, a Assembleia não chegava a uma conclusão, não chegava a um final. Entretanto, eles tinham já feito grande parte da Constituição. Dom Pedro I pegou todo aquele trabalho e terminou aquela Constituição. Então, agora, evidentemente, assistido por gente. Não, claro. E outorgou. Mas como outorgou? Primeiro, essa Constituição foi ser aprovada por todas as câmaras municipais do Brasil, coisa que nenhuma Constituição foi feita. A gente não sabe disso. Todas as câmaras foi mandada às câmaras municipais e voltou, então, para o imperador, e aí foi outorgado. Então, descer a esse nível municipal, nenhuma Constituição na história do Brasil tem essa mesma característica. O poder moderno. Vamos voltar. Então, a Constituição brasileira está feita, a Constituição de 1824, está feita muito inspirada em Benjamin Constant, o suíço, não o Benjamin Constant da República. Né? Divide os poderes em poder executivo, judiciário, legislativo e um outro poder que ele chamou de pouvoir royal. Esse pouvoir royal foi traduzido para nós como poder moderador. E essa palavra moderador, esse termo, mostra muito bem do que se trata. É o poder que modera os embates entre os 3 outros poderes. Então, esse é um privilégio do monarca, no caso do Brasil, do imperador, em havendo briga entre esses 3 poderes, ou havendo qualquer discordância, então o poder moderador é exercido. Mas as críticas que fazem ao problema de que ele era autoritário, que ele escolhia primeiro-ministro, ele fazia... Não, a gente está aqui para esclarecer. Como é que ele fazia isso? Não, o poder moderador o poder moderador não escolhia o primeiro-ministro. Veja bem, o parlamento era eleito e os deputados ofereciam ao imperador uma lista de 3 nomes, certamente da maioria, do partido de maioria. O imperador tinha o direito de escolher um desses 3 nomes. Esse era o poder moderador. O poder moderador ele era exercido em grandes situações. Por exemplo, na Guerra do Paraguai. Por exemplo, na Floresta da Tijuca, hoje patrimônio da humanidade. O imperador viu exatamente o problema da água, né, do ambiental que se tinha dado no Rio de Janeiro com o corte, a plantio do café na Floresta da Tijuca, atual Floresta da Tijuca. Então ele desapropriou e mandou plantar a floresta de volta, inclusive com os mesmos percentuais botânicos lá, de plantas que havia, sendo observada essa Mata Atlântica pelo Exército Brasileiro no Espírito Santo. E nessa mesma medida houve um replantio da Floresta da Tijuca, hoje reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Então veja essa visão do monarca no que se refere ao futuro e ao bem-estar, essa coisa toda. Isso no século XIX não era muito comum. Agora, olha só, você havia estabilidade na monarquia, né? A gente sempre viu muita estabilidade, período de estabilidade no Brasil. Quais seriam os motivos das revoluções, né? Principalmente da Farroupilha, que eu acho que foi... As revoluções que houve no Império geralmente se deram na minoridade do imperador, exatamente num período que a gente poderia chamar período republicano. Olha. Entre a abdicação de Dom Pedro I e a maioridade de Dom Pedro II, você tinha umas regências que foram trinas, una, provisória. E esse período a gente podia chamar de republicano.
porque você não tinha fiscalização do monarca. Dom Pedro II era uma criança, né? De começo, ele tornou-se imperador aos 5 anos e, naturalmente, não ia governar, reinar aos 5 anos. Ele já reinava simbolicamente. Uma curiosidade disso é a sabinada revolução, por exemplo, a Revolução da Bahia, a Bahia se declarava independente do Brasil e uma república enquanto durasse a minoridade do imperador. Depois eles voltariam, entendeu? Isso não está no livro, eu não sabia. Depois eles voltariam? Depois eles voltariam. E a Farroupilha? A Farroupilha foi mais forte, né? A Farroupilha era uma revolução separatista, foi... O Rio Grande queria isso, talvez influenciados pelas republiquetas que se formaram em toda a América Latina, essa colcha de retalhos, né, e que se formaram exatamente porque, pela falta de espanhol, tudo estava certinho e calmo. Né. Depois, com a prisão do rei e a invasão de Napoleão na Espanha, eles se soltaram, fragmentaram, e isso em prejuízo de um possível império que se poderia ter se formado. Exatamente, né? Até independente da Espanha, como aconteceu com o Brasil, né? Mas poderia haver, muito se falou do Império do Peru, né? Que seria a capital em Lima e descendo até a Argentina, a Chile. Que não houve tempo para a família real espanhola fazer isso? Porque... O problema é que a família real não se trasladou, como foi o caso portuguesa, né? Foram presos, né? E, portanto, o rei, se não me engano, Dom Fernando, estava preso. E não havia um governo, não havia uma presença monárquica nas colônias espanholas. Né? No caso do Brasil foi diferente, porque a família se trasladou. Né? O erro dizer que muita gente pode dizer isso, mas ele fugiu de quem? Fugiu de Napoleão. Então, eu aconselho a todos os que dizem que Dom João VI fugiu para ver duas coisas. Primeiro, fugiu de quem? De Napoleão. Então, abrir o livro Memórias de Santa Helena, de um senhor chamado Napoleão, e dizer que, quando ele diz que ele teve 3 grandes inimigos: o inverno russo, a armada inglesa e o príncipe regente de Portugal. Interessante notar que desses 3 grandes inimigos, só um deles é uma pessoa. E essa pessoa é o dito fugido, né? Eu acho que ele era muito inteligente. Ele foi. Na queda de Dom Pedro II, na tua opinião, qual foi o principal motivo, né, da derrubada da monarquia? Bem, se fala das 3 grandes questões: a questão religiosa, a questão militar e a questão da escravidão. A monarquia executando a lei, né? A questão religiosa, você sabe do que se trata, né? Foi a prisão de 3 bispos, porque eles começaram a expulsar maçons de suas... Maçons da igreja. Maçons das irmandades religiosas. Eles não poderiam fazer isso legalmente, porque... Só porque era maçom? Os motivos teológicos disso, a gente não dá um outro assunto, inclusive eu também não sou a pessoa ideal para explicar. Mas o fato é que o Papa escreveu. Mas essas bulas, como eu lhe disse, pelo fato do Brasil ser um país oficialmente católico, precisavam ter o beneplácito do imperador. E não houve esse beneplácito. E os bispos, então, aplicaram nas suas dioceses a expulsão. E aí o governo reclamou, e aí os bispos foram presos no Forte São João, no Rio de Janeiro, e essa foi a chamada questão religiosa.